Eleição é com a Rádio Bandeirantes. Há 87 anos, você já sabe disso. Nós vamos conversar agora com um dos grandes cientistas políticos do país, professor da Universidade de São Paulo, cientista político José Álvaro Moisés, que por muitas e muitas vezes já esteve nesse programa em véspera de eleição, em dia de eleição, analisando a cena política brasileira. Professor, é uma honra recebê-lo nesta oportunidade, mais uma vez aqui na Rádio Bandeirantes. Um bom dia ao senhor. Bom dia, é um grande prazer falar com você, falar com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Com a sua experiência, o que te chamou mais atenção nessa eleição de 2024, no cenário regional específico ou no plano nacional? Essa eleição foi diferente? Não, eu acho que, num certo sentido, não teve a polarização esperada, anunciada até mesmo pelo presidente Lula e pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Não teve aquela polarização, mas houve, digamos assim, estava presente o tempo todo, de um lado, ataques às supostas participações da esquerda, como se fossem comunistas, perigosos, etc. Por outro lado, ataques à agenda de costumes da extrema-direita. Quer dizer, houve uma espécie de uma recuperação da polarização, mas em outros termos. Esse é um aspecto. Outro aspecto que me chamou a atenção é que raramente houve realmente debate das questões fundamentais de desenvolvimento das cidades, principalmente das grandes metrópoles, como é o caso de São Paulo. Você veja que os debates todos que nós tivemos em torno da campanha para São Paulo, raramente houve a apresentação de propostas de modificação, de melhoria das condições de vida, das condições urbanas. Num certo sentido, se escapou completamente de apresentar qual é a perspectiva para transformar essas grandes metrópoles daqui para o futuro em lugares de vivência de qualidade. Eu acho que isso foi uma perda. O eleitor está mais interessado e cativa mais o eleitor essa disputa sobre passado dos candidatos, sobre ideologia, sobre questões que não estão diretamente ligadas? É por isso que os candidatos fazem isso ou é uma estratégia para fugir do debate sobre os reais problemas, hein, professor? Olha, a minha impressão é que houve um esforço muito grande, digamos assim, de trabalhar o chamado fator rejeição. Quer dizer, cada candidato, de cada parte, de alguma maneira, estava tentando aumentar a rejeição do seu adversário para ver se com isso conseguia, digamos, se classificar adequadamente para a disputa, né? Eu acho que isso é compreensível que tenha isso por causa da disputa, porém, isso não acrescenta muitas informações para o eleitor fazer escolhas conscientes, para ele fazer escolhas realmente do que ele acha que vai mudar as suas condições de vida, o que lhe interessa na vida numa grande cidade como São Paulo, né? Eu acho que isso, claro, vale também para outras cidades, mas nós estamos falando basicamente de São Paulo, por isso que eu me refiro, não é, à nossa metrópole, né? Quer dizer, eu acho que essa estratégia de ampliar a rejeição do outro rouba tempo de apresentação. O que vai acontecer realmente com transporte na cidade de São Paulo? O que vai acontecer com os programas de saúde, não apenas construção de hospital, mas o atendimento das pessoas? Essas coisas não ficaram muito claras, né? E eu acho que se perdeu uma oportunidade em muitos dos debates de fazer uma discussão, um debate que projetasse, não é? Projetasse para frente como São Paulo, por exemplo, vai enfrentar as questões das mudanças climáticas. É um tema dramático, extremamente importante. Nós estamos vendo a mudança que está ocorrendo no mundo, né? Em vários países do mundo e aqui também. Nós estamos vendo as mudanças que decorrem dessas transformações que estamos sentindo, não é? Relativas ao modo como foi explorado, não é? o planeta Terra, né? Então, deste ponto de vista, que seria uma oportunidade de esclarecer os eleitores e trazê-los também para uma ação mais consciente, de mais qualidade, não teve presente no debate. É verdade, né, professor? E olha que nós, jornalistas, tentamos, viu, por vezes aí, indagar. São Paulo é uma das cidades que tem mais congestionamento
na América Latina e no mundo também, porque são índices estratosféricos e não precisa nem medir o congestionamento. Basta você passar por São Paulo por um dia, algumas horas no horário de pico da manhã ou da tarde, você não vê uma solução para isso. Eles falam que vão investir em transporte público, mas em que transporte público? Vão levar a linha para onde? Que linha de ônibus vão remodelar? Corredor de ônibus, onde vai ser construído? Construir corredor de ônibus é muito genérico, né? Precisa trazer exemplo prático e também viável, porque tem ideia mirabolante que acaba não saindo do papel por questão de orçamento. Então precisa ter também um pouco de pé no chão para a apresentação dessas ideias. O capítulo da segurança pública é muito sensível hoje, as pesquisas mostram. O prefeito pode não ter a mesma responsabilidade, por exemplo, de um governador do estado, de um presidente da república no papel. Mas na prática as pessoas vivem na cidade e vão cobrar o prefeito por questões ligadas à insegurança. Nem sobre segurança pública o senhor acredita que os candidatos conseguiram apresentar ali ideias e conseguiram entrar um pouco mais nesse debate de propostas? Eu acho que houve uma ou outra menção a questões do tipo, no caso do Guilherme Boulos, né, a chamada desmilitarização da polícia, da guarda municipal, né? E no caso do prefeito, o prefeito mostrando que já está contratando um número maior de agentes, etc. Agora, eu acho que não basta apenas nesta discussão indicar medidas administrativas dessa natureza, mas é preciso explicar qual é a concepção de segurança. Como é que nós queremos que se estabeleça uma atmosfera, um clima na cidade, uma condição pelo qual as pessoas possam circular, possam se sentir seguras. E é preciso entrar nesses detalhes. Não basta dizer, nós vamos colocar mais gente ou nós vamos retirar um aspecto que pode ser negativo, de muita militarização. É preciso explicar melhor, não é, de que maneira os programas, a relação entre, por exemplo, entre segurança e educação, formação dos policiais, preparação dos policiais para entender que uma sociedade complexa como é a brasileira e tantas divisões, tantas diversidades que tem na cidade de São Paulo, como é respeitar as maiorias. Nós todos sabemos que as principais vítimas, às vezes, da ação que é inconsequente da polícia são os jovens negros. Os jovens negros compõem a maior parte da população penitenciária do Brasil. Muitas vezes ocorre também na cidade um comportamento dos policiais que não entende bem os direitos dessa que não é uma minoria, é uma maioria, né? Então, esses temas que são mais delicados e que de alguma maneira apresentaria para o eleitor se adotar esta ou aquela medida administrativa vai realmente melhorar a vida deles, não apareceu no debate, né? Eu acho que houve uma tendência de mútua acusação que eu acho que não teve grande significado para a população. É claro que mencionar, não é, uma ou outra coisa que o candidato fez, ou eventualmente envolvimento em processos de corrupção, pode ser importante. Mas ao invés de transformar isso num ataque pessoal, eu acho que seria muito mais útil se isso fosse apresentado em comparação com qual é a função do prefeito, qual é a função das autoridades que governam as cidades e, de alguma maneira, como isso repercute sobre o que foi a ação desses agentes, né? Nós vimos isso de uma maneira muito pobre. Na verdade, houve algum debate de proposta na fase inicial do primeiro turno, principalmente em torno das propostas apresentadas pela candidata Tabata Amaral. Tabata, desculpe, me escapou o nome. A Tabata foi quem mais apresentou inovações e, de alguma maneira, pontos concretos, né? Faltou nos outros casos que isso fosse também discutido, apresentado dessa maneira. Eu fiquei um pouco com a sensação, claro, é uma disputa eleitoral, e aliás, eu acho que revelou também um aspecto que é importante, né? Nós vamos ter que considerar no Brasil.
eu sou favorável à manutenção do processo de reeleição, mas eu acho que é preciso ajustar o modo como o processo de reeleição funciona. Se o prefeito, se o candidato é um mandatário que está no cargo, ele tem muito mais vantagens do que o seu adversário que não está no cargo para apresentar suas propostas, porque ele tá fazendo, ele está agindo. Não é? Então, eu acho que seria necessário voltar a uma coisa que se discutiu no Brasil. Quem é candidato à reeleição tem que sair da administração com, sei lá, provavelmente com 6 meses de antecipação, ficar fora. E com isso, equalizar melhor as condições em que o debate se dá. Porque senão você sempre... Não é? Apareceu isso já em relatos e reportagens da mídia. Não é? Sempre quem está no cargo tem vantagem, porque inclusive recebe dinheiro dos parlamentares que são aliados diretamente, como tem ocorrido nesses últimos anos, sempre tem mais vantagens do que quem se apresenta pela primeira vez, como no caso da Tabata, quem se apresenta, como no caso do Guilherme Boulos, pela segunda vez, mas está numa disputa. Quer dizer, fica desequilibrado, não é, o processo da campanha eleitoral. Eu acho que nós devíamos chamar atenção para isso e voltar a esse debate no Brasil. Agora, um outro aspecto que me chamou atenção também nesses debates é que há uma menção a questões relacionadas com a polarização nacional, né? Esquerda, direita, ou esquerda mais radical, extrema direita. Há uma menção a isso. Agora, se concentrou na apresentação de aspectos ou de ligação de corrupção de um candidato ou de ações consideradas extremas do outro candidato. Eu não vejo como isso esclareceu para o eleitor qual o poder que o eleitor tem, qual o poder que a comunidade, a sociedade tem para enfrentar, que instrumentos tem para enfrentar essas questões que são importantes. Elas não devem ter, a meu juízo, a centralidade das propostas que os candidatos fazem. A centralidade deve ser as apresentações das suas políticas. Mas, de alguma maneira, como isso entrou no debate, seria necessário maior esclarecimento, que eu acho também que faltou. Nós estamos conversando ao vivo com o professor José Álvaro Moisés, cientista político, professor da Universidade de São Paulo, sobre as questões ligadas à eleição 2024. Professor, uma eleição está ligada à outra? O que nós estamos vivendo hoje tem reflexo direto para 2026? Quais são esses aspectos, se eles existem? Olha, eu acho que tem relação muito forte. Tem muita pesquisa feita na área da minha área profissional, da ciência política, tem muita pesquisa feita mostrando o seguinte: toda vez que os candidatos que são mandatários estão desempenhando ainda o governo, a tendência é que quem é mandatário e é candidato à reeleição vença as eleições. Isso é um elemento que está, digamos assim, bastante claro, bastante estabelecido na pesquisa. Um outro aspecto muito interessante, muito importante, é que prefeitos e vereadores, quando são eleitos numa coalizão que envolve parlamentares que já estão na função parlamentar no Congresso Nacional, mas que querem prosseguir e manter as suas candidaturas nas próximas eleições, prefeitos e vereadores são os melhores cabos eleitorais que esses candidatos terão nas eleições de 2026. Né? Então, eu vejo que algumas forças políticas concentraram muito nas eleições pensando em 2026. Concentraram no sentido de eleger figuras próximas ou, digamos, do bolsonarismo, representado pelas articulações do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou mais próximas da esquerda de uma maneira geral, mas principalmente em torno da liderança do presidente Lula da Silva. Né? Então, eu acho que sim, você tocou num ponto que é importante, a repercussão desta eleição será grande, conforme os seus resultados, nas eleições de 2026. Por causa disso, há uma conexão entre a ação dos prefeitos e vereadores, né, com o apoio a candidatos em 2026. Claro que
cada força política quer fazer o maior número de parlamentares nas próximas eleições, e desse ponto de vista, essa foi também uma estratégia adotada pelas diferentes forças políticas do país. Antigamente, né, professor, se nós falássemos assim, olha, fulano já é candidato natural à presidência da República, isso é claro que se colocava ali uma série de questões antes dessa confirmação. Agora, as eleições estão começando cada vez mais cedo, não sei se o senhor tem a mesma percepção, parece que a gente emenda uma eleição na outra, né? Não tem mais período não eleitoral, quando as coisas baixavam ali e nós de alguma forma conseguimos caminhar um tempo sem a contaminação do debate eleitoral, que é importantíssimo no momento certo. Mas me parece que de alguns anos para cá a eleição parece que não termina, o rancor continua, os dois lados continuam tensionando bastante e nós vivemos numa eterna eleição. O senhor tem a mesma percepção? E se puder indicar nomes aí que o senhor acredita que são fortes para a próxima eleição, tanto de um polo quanto de outro, o senhor vê que desenho para 2026 no âmbito federal? Olha, eu acho que dois aspectos em relação a essa pergunta sua, né? Em primeiro lugar, eu acho que às vezes falta no debate da política brasileira uma referência, uma relação com a importância da eleição e do voto, de modo que o eleitor pudesse cada vez mais perceber que, embora ele não tenha o exercício direto da ação democrática, né, porque, só para lembrar, né, Lincoln que costumava dizer a democracia é o governo do povo, feito pelo povo, realizado pelo povo, mas não é administrado pelo povo, né? É do povo para o povo, mas não pelo povo, e sim por representantes do povo. Então, desse ponto de vista, a escolha de representantes, seja para o parlamento, seja para a administração local e regional e na esfera federal, essa eleição é muito importante. As pessoas precisam entender melhor que isso dá um poder para o eleitor, não é? Um poder muito grande para ele ter influência e, de alguma maneira, fazer escolhas que são compatíveis com aquilo que interessa para ele, para melhorar suas condições de vida, melhorar suas oportunidades. Então, esse é um aspecto que fica muito perdido. Eu entendo a sua observação sobre a continuidade das eleições, no sentido de que, ao invés de terminar a eleição, o pessoal se concentrar, os políticos se concentrar, os administradores se concentrarem nas ações, inclusive naquelas que podem ter apoio, mesmo daqueles que foram adversários nas eleições, isso desaparece e permanece uma certa continuidade da disputa, não é? Da disputa propriamente eleitoral, não é? O que é ruim. Agora, outro aspecto que eu acho que está relacionado com o que você pergunta, que é interessante, é que, de alguma maneira, algumas competições que ocorreram nessa eleição, nessa disputa, não é? Anunciam que há candidatos, que começam a surgir candidatos em algumas áreas. Isso ocorreu especialmente, eu penso, na área do bolsonarismo, né? Ou na área, para dizer de uma outra maneira, não apenas do bolsonarismo, mas também digamos, das facções mais conservadoras de direita, de extrema-direita. Apareceram alguns candidatos que, de alguma maneira, através das eleições, procuraram se viabilizar, não é? Ou estão procurando se viabilizar, ganhando mais presença e, de alguma maneira, mais um maior espaço de liderança. Não é? Eu vejo que isso ocorreu, por exemplo, com o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, né? E também em outros estados do Brasil, de alguma maneira, os governantes que apoiaram este ou aquele candidato, a sua perspectiva era a de preparar condições entre os eleitores para favorecer aqueles que podem ser os futuros candidatos à presidência da República. Professor José Álvaro Moisés, como o senhor já ensaiou aqui uma reforma política, eu me sinto à vontade para avançar e fazer mais uma pergunta. O voto
precisa continuar sendo obrigatório no Brasil, ou o senhor imagina que nós também devemos refletir sobre esta questão? Não, eu acho que nós precisamos refletir mais sobre essa questão. Eu, em tese, sou favorável a que o voto seja livre, não seja obrigatório, mas eu acho que há um aspecto que diz respeito à realidade histórica brasileira. Como nós não conseguimos estender ainda o direito ao acesso à educação para a maioria da população, eu diria o seguinte: nem sempre essa maioria de eleitores tem todos os instrumentos de avaliação da política, dos governantes, dos candidatos, não tem todos os instrumentos para fazer essa avaliação. Então, e por isso seria difícil imaginar que o eleitor tivesse tendo mais liberdade para escolher se vai votar ou não, ele tivesse as informações necessárias para ver em que condições ele adere às eleições, em que condições ele resolve ficar em casa, como ocorre nas democracias que se desenvolveram melhor, que estão mais amadurecidas, que têm mais tempo, em que os eleitores progressivamente foram sendo cada vez mais integrados no processo eleitoral. Eu acho que nós ainda não chegamos nisso no Brasil. É uma coisa importante, aliás, para mencionar, uma coisa curiosa: muitas pesquisas, das quais eu participei na Universidade de São Paulo, mas também em outras pesquisas que foram feitas no Brasil, mostram que o eleitor no Brasil gosta de votar, embora ele nem sempre tenha toda a clareza digamos assim, de tudo que está envolvido no jogo político, nem sempre ele percebe que o jogo político, conforme ele seja influenciado ou pressionado ou orientado nesta ou naquela direção, tem efeitos muito importantes, consequências muito importantes, para as condições de vida de quem vai votar. Então, eu acho que nessas condições, eu penso que seria necessário manter ainda por algum tempo o voto obrigatório. Agora, você chamou atenção para uma coisa que é importante: o voto livre, o voto sem obrigatoriedade, num certo sentido, está ligado, está conectado quando as pessoas têm mais clareza de qual é o modo de funcionar da democracia. Ninguém nasce sabendo o que é a democracia. A compreensão do funcionamento da democracia, do papel dos governantes, do papel dos representantes parlamentares, do papel do judiciário, a relação que essas diferentes dimensões da vida política têm com a vida das pessoas, não é muito claro. No caso do Brasil, isso não fica muito claro. Então, isso de alguma maneira condiciona, limita a liberdade se não houvesse obrigatoriedade do voto. Essa é a minha impressão. Professor José Álvaro Moisés, para a gente encerrar essa entrevista, já te agradecendo muito a atenção ao longo do sábado, é sempre bom ouvi-lo, a tua experiência. Eu gostaria de saber sobre o financiamento de campanhas. Esse é um assunto muito polêmico, enfrentado recentemente pelo nosso parlamento, por questões que estão ligadas a denúncias que apareceram, investigações sérias. Não preciso tecer comentários mais profundos, que todos nós e os ouvintes já sabemos do que estamos falando. Mas é preciso dizer o seguinte: o financiamento hoje ele é público das campanhas. Não existe financiamento privado, a não ser em casos muito específicos ali, de vaquinha, crowdfunding, algo desse tipo. O senhor é favorável desse fundão eleitoral? O financiamento tem que ser público? Precisamos fazer algum ajuste? É muito dinheiro? É pouco dinheiro? Qual que é a tua avaliação sobre o financiamento de campanhas políticas no Brasil? Olha, esse é um tema muito importante. Eu acho que você chamou atenção para um aspecto que explica, às vezes, o distanciamento ou a aproximação dos eleitores do processo político. Eu acho que a primeira consideração que nós temos que levar em conta é que a democracia e o processo eleitoral têm um preço. E esse preço precisa ser, esse preço que se materializa em termos de custos, ele precisa ser dimensionado. Então, eu acho que é melhor o financiamento público para as candidaturas dos partidos do que o financiamento privado, que permite, por exemplo, que determinadas
forças econômicas, não é, privilegiem mais este ou aquele candidato. Eu acho que isso seria ruim, porque quebra o princípio da igualdade nas eleições. Agora, uma coisa é reconhecer que o custo das eleições deve ser enfrentado pelo poder público e, portanto, pelo dinheiro público. Uma coisa é considerar isso como razoável, mas uma outra coisa é o que o Congresso Nacional adotou nesses últimos anos, que é uma cifra extraordinariamente grande, muito grande, a meu juízo, para o fundo eleitoral, estritamente para o fundo eleitoral, sem contar que o fundo partidário, que é da função permanente dos partidos, também é muito grande. Houve um exagero nesta área, não houve propriamente uma avaliação dos custos reais e de como nós podemos reduzir o custo das eleições. Ao invés de haver esse processo de exame da questão e debates, inclusive com a sociedade, os parlamentares adotaram valores para o fundo eleitoral e para o fundo partidário que são muito altos, são incompatíveis, a meu juízo, não é, com a falta de recursos em algumas áreas fundamentais no Brasil, como, por exemplo, é o caso do SUS, da saúde. Né? É um volume muito grande de recursos que foi colocado e eu acho que isso precisa ser revisto. Outro aspecto é que você falou em reforma política e eu acho que você tem razão. Esse tema precisa reaparecer. Não é? Eu tenho a convicção de que o sistema de representação eleitoral pelo voto proporcional, do jeito que funciona no Brasil, eu acho que não, em primeiro lugar, não estabelece uma conexão adequada entre o eleitor e o seu representante, mas, além disso, torna as eleições muito caras. Ao invés de você ter, como nós temos hoje, né, pelo processo da legislação eleitoral proporcional, ao invés de você ter cada partido, por exemplo, apresentando o número total de deputados que corresponde a cada estado, mais 50%, quer dizer, no caso de São Paulo, nós temos direito a 100 deputados, não é? No Congresso Nacional. Cada partido apresenta, então, nas eleições, 100 mais a metade, mais 50. É um número muito grande de candidatos que confunde o eleitor. Então, eu acho que nós precisaríamos adotar o sistema do voto distrital, não é? E o voto distrital misto, que combina representação com a localização dos distritos e dos eleitores em comunidades menores para poder haver mais debate, mais discussão. Isso diminuiria o custo das eleições e, de alguma maneira, daria mais força, mais poder para o eleitor. Então, eu acho que essa é uma reforma que já houve debate sobre isso, já houve alguma discussão, mas não o suficiente para nós fazermos a mudança e a reforma desse processo. Isso ajudaria tanto a aperfeiçoar o processo da representação, a conexão entre o eleitor e aquele que ele escolhe como seu representante, aumentaria essa conexão, mas também tornaria as eleições mais baratas. Né? As eleições brasileiras são comparadas apenas ao custo das eleições norte-americanas, que tem um processo muito, muito específico, muito especial. Eu, pessoalmente, tenho muitas dúvidas, sou muito crítico desse processo, do modo como as forças econômicas intervêm no caso dos Estados Unidos. Né? Mas eu chamo a atenção para isso apenas para lembrar que o custo das eleições brasileiras, principalmente as eleições presidenciais, mas isso se reflete também para governadores, para o plano regional e para o plano municipal. O preço das eleições, o custo, ou melhor dizendo, o custo das eleições, só é comparado àquilo que é provavelmente o custo mais alto das eleições mundiais, que são a dos Estados Unidos. Então, nós temos que rever isso. Não é, digamos assim, não é razoável que você invista tanto dinheiro na administração dos partidos e das eleições quando você tem necessidade em outras áreas muito maiores. Agora, isto também porque, muitas vezes, os partidos recebem esses recursos e eu não estou convencido que a administração desses recursos públicos é igualitária para todos os candidatos.
há uma série de regras pelas quais aqueles que já são parlamentares ou eventualmente já ocupam cargos públicos são beneficiados pelo financiamento. O que significa que isso, a inovação, aqueles que são os que pretendem se transformar em novas lideranças políticas, enfrentam muita dificuldade para poder ter o financiamento e, de alguma maneira, manter as suas candidaturas. Existe pesquisa também mostrando o seguinte: há um bloqueio à entrada das mulheres, à participação feminina na política. Esse bloqueio está representado por várias coisas. Tem preconceito contra as mulheres, não é? Mas, além disso, a distribuição de recursos para as mulheres, historicamente, é muito menor do que aquele que vai para os candidatos que são do gênero masculino. Então, todos esses aspectos eu acho que precisam ser melhor discutidos e entrar em processo de reforma no sistema democrático brasileiro. Muito bem. Olha, conversamos bastante por meia hora aqui no Jornal Gente nesse sábado ao vivo com o professor José Álvaro Moisés, cientista político, um dos maiores do país, sem sombra de dúvida, e também professor da Universidade de São Paulo. Foi uma honra recebê-lo, professor. Boa eleição para todos nós e até uma próxima oportunidade na Rádio Bandeirantes. A honra foi minha. Eu que agradeço e muito parabéns pelo programa que você conduz de maneira muito perspicaz, leva a questões muito importantes. Muito obrigado. Um abraço. Amanhã tem cobertura especial aqui na Rádio Bandeirantes. Eleição é com a Bandeirantes. Domingo, mais uma vez uma grande cobertura do segundo turno das eleições municipais. Começa a partir das 6 da manhã. Durante todo o dia, um panorama da movimentação nas zonas eleitorais, o trânsito na cidade, prestação de serviço. Em São Paulo, seguimos de perto Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Por todo o país, a reportagem local chega com informações das principais cidades. E a partir das 5 da tarde, as pesquisas de boca de urna, a chegada das parciais, apuração em tempo real. Toda vez que você ouvir este sinal, tem número novo no ar. Análises e entrevistas com especialistas. E às 10 da noite, em rede com a TV Band, o Canal Livre e um balanço do cenário político de 2024. Eleições na Bandeirantes. Trânsito. Trânsito acompanhado de perto hoje pela Débora Mendonça, que agora vai falar da rodovia Presidente Dutra. Fala, Débora. Trânsito já congestionado na Dutra, reflexo de obras sentido São Paulo. São 2 quilômetros ruins na pista expressa até a Fernão Dias, no quilômetro 227. A pista local ainda vale como alternativa. A Ayrton Senna lenta também sentido São Paulo, do 20 ao 19, à altura da Hélio Smith. Quem vai em direção ao interior vai bem pela Dutra e pela Ayrton. A CCR Vioeste continua trabalhando nas obras da rodovia Castelo Branco para trazer mais fluidez e segurança aos motoristas da região. Jornalismo. Jornal Gente. Bandeirantes.